Não, deixa eu perguntar. Ano novo, vida nova. Agora vou estudar mais, pegar o meu diploma, terminar aquele curso de inglês. Quem já não fez essas promessas, não é mesmo? Mas, além de metas, para estudar precisamos lidar com o tempo, com a concentração e muitas vezes até com frustrações. Para participar do processo de ensino é importante ter em mente que cada pessoa aprende de um jeito, no seu ritmo, com as suas próprias potências e também dificuldades. No Radar ELERJ de hoje, a gente conversa sobre como tornar o estudo mais possível, mais humano, mais produtivo e, acima de tudo, mais inclusivo, seja qual for a fase da vida. Olá! Estudar é libertador, é o que amplia horizontes e abre caminhos. Mas também pode gerar ansiedade, insegurança e até medo. E eu não estou falando só das crianças, não. Tem muito adulto que sua frio quando ouve palavras como prova, TCC, pós-graduação. Por isso, hoje, o nosso radar está em busca de respostas para a pergunta: como eu posso ser mais estudioso? Mas antes de começar a nossa conversa, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanhos, na altura dos ombros, jogados para trás. Estou usando uma camiseta cor de tijolo, uma saia jeans, tênis e uso óculos. Hoje aqui comigo estão Natália Rocha, coordenadora pedagógica da ELERJ, que vai compartilhar a experiência da escola com alunos adultos, e Carla Lins, psicopedagoga, que vai nos ajudar a pensar formas mais possíveis e acolhedoras dentro da sala de aula. Então, eu gostaria, por favor, que vocês se apresentassem também brevemente e fizessem sua autodescrição. Pode ser você primeiro, Natália? Pode ser sim. Antes da minha apresentação, né? Eu sou uma mulher branca, estou com uma blusa verde, uma calça jeans, estou com um sapato nude, tenho um cabelo encaracolado na altura dos ombros, sou loira e estou de batom vermelho. Eu sou a Natália, hoje estou como coordenadora pedagógica aqui da ELERJ, sou professora já há 14 anos, sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense. Agora, Carla, por favor. Bom, eu sou morena clara, estatura mediana, cabelos compridos no meio das costas, castanhos, estou de óculos, com uma calça preta, uma blusa estampada em tons brancos e pretos. Sou psicopedagoga clínica institucional, especialista em educação inclusiva, focada no público TEA, TDAH e outras neurodivergências. Pronto. Vamos começar, então, com algumas perguntas para a Natália. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Natália, por que estudar depois de adulto ainda assusta tanta gente? Eu acho que essa é uma pergunta que compreende muitas respostas, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa situar de qual adulto nós estamos falando. É um adulto de uma classe econômica privilegiada? É um trabalhador? Porque, falando do trabalhador, né? Eu acho que o trabalhador tem uma dimensão dos desafios que ele pode encontrar no momento que ele decide estudar quando é adulto. Uma realidade do trabalhador brasileiro hoje em geral, enfrentar cerca de 4 a 5 horas de trânsito todo dia, chegar em casa e ter que preparar sua comida, cuidar dos filhos. No caso da trabalhadora, ainda é um pouco complexo, mais complexo ainda, porque tem toda a demanda do lar, dos filhos, estudar com os filhos quando chega em casa, dar conta de escola, de roupa, estudar depois de adulto, na fase adulta, aliás, com contas a pagar, que na maioria das vezes as contas não fecham, orçamento apertado. Então, eu acho que quando o adulto, nesse cenário, pensa em estudar, tem uma dimensão mínima do que vai encontrar, né? Na medida que é um compromisso que você firma, estudar requer
algum preparo mínimo de silêncio, de concentração, e como você se concentra com tantas interferências do mundo adulto assim, né? Como você tem sossego para conseguir se concentrar, para conseguir se dedicar, e a questão do tempo mesmo. A realidade do trabalhador brasileiro é sair de casa às 5 horas da manhã, chegar por volta das 8 e dormir por volta de meia-noite. Então, em qual momento você vai encaixar uma rotina de estudos adequada? E existe, Natália, uma idade certa para a gente aprender? Ou isso é um mito que a gente carrega e alimenta? Olha, Adriana, o cérebro aprende através da neuroplasticidade, né? Então, quando a gente pensa em numa criança e num adolescente, tem uma neuroplasticidade mais alta. O que é neuroplasticidade? É a capacidade da gente formar novas conexões, né? E o cérebro vai adaptando esse novo conhecimento. Quando você é adulto, o cérebro ainda tem neuroplasticidade. Então, não no ritmo intenso de uma criança, de um adolescente, mas o cérebro funciona de uma forma tão magnífica que cria, se reconfigura de forma que qualquer pessoa aprende em qualquer faixa etária. Mas eu acredito, né, que na vida adulta, talvez a dificuldade maior seja conciliar as exigências de uma vida adulta e de um mercado de trabalho com a rotina de estudos, de aprendizagem. E você é estudante, já se Sim. apresentou aqui, uma estudante de doutorado, na sua experiência como aluna, mas também como professora, de um lado e de outro aí, dessa função da aprendizagem, quais são os equívocos mais comuns entre os estudantes? Olha, sem dúvida alguma, vou falar por uma experiência pessoal, é organizar o tempo. Organizar o tempo é algo muito difícil, principalmente no mundo das redes sociais. A gente pega o celular só para dar uma olhadinha na rede social e quando a gente se pega, já se foram 2 horas. A gente precisa ler um texto, né? O ideal é que a gente tenha um hábito de leitura, e o hábito a gente vai, todo dia um pouquinho. O ideal é que a gente leia um pouquinho, uma página, no dia seguinte mais outra página, e assim por diante, até criar um ritmo intenso, mas a gente fica perdido nisso, deixa para estudar sempre na última hora, quando os prazos já estão todos estourados, quando na véspera da prova. Então, essa, sem dúvida, organizar o tempo. Eu acho que, sem dúvida, é a maior dificuldade mesmo. E você mencionou, eu acho que uma coisa muito importante, né, dos alunos e alunas adultos, né, que já têm uma rotina de trabalho, uma família. Você acha que as instituições escolares, né, esses espaços de ensino-aprendizagem, costumam ser sensíveis a essa rotina, compreender essa rotina e adaptar ali o mundo do ensino? Isso é muito relativo, né? Quando a gente fala da educação de jovens e adultos, por exemplo, é um formato, uma modalidade de ensino, um formato que é mais flexível, digamos assim, que a gente parte do princípio que sim vai entender a realidade do trabalhador. Agora, quando a gente fala de uma universidade, quando você vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, há um nível de exigência que não corresponde com a realidade do trabalhador. Uma carga de leitura, uma exigência de publicação, que a gente sabe que a academia hoje faz isso com a gente, uma exigência que nem é saudável. Então, no meu ponto de vista, é uma exigência de produtividade que realmente não condiz, não compreende a vida do trabalhador, né? Estudar, principalmente na pós-graduação, é algo que custa caro, ainda que seja numa instituição pública. São livros, são eventos, e como o trabalhador encaixa isso na sua rotina financeira, por exemplo, né? É algo a se pensar. Então, dependendo do nível de ensino que a gente esteja falando, não entende a realidade do trabalhador. Eu me lembro que um receio que eu tinha com relação ao mestrado é que não existem muitos cursos de mestrado à noite. E eu trabalhando, né, como é que o trabalhador, a trabalhadora vai fazer o mestrado, o doutorado, né, que na maioria dos cursos é no horário do trabalho, né? Então, Sim. conciliar isso. Assim, na minha experiência no mestrado, por exemplo, eu estava em sala de aula, professora,
como eu falava com a minha chefia que eu precisava me ausentar para fazer uma disciplina à tarde. Com quem ficariam os meus alunos? Ah, mas a possibilidade de pegar licença para estudos, nem sempre. É algo que não é tão simples assim. Mesmo no serviço público, nas instituições privadas, eu acho que é algo mais complexo ainda. Então, não é tão simples. E às vezes licenciar significa redução, né, Exatamente. do que o nosso orçamento existe, né? Agora, uma pergunta que eu queria ainda te fazer, Natália, para finalizar esse bloco com você. Estamos, então, falando desse aluno, dessa aluna, adulto, com compromissos familiares, de trabalho, tendo uma vida social também, né? Porque não dá para a gente deixar isso de lado. Como é que a gente consegue construir, então, uma rotina de estudos para que a gente não tenha tanto estresse, tanto acúmulo de material ao longo do ano, não chegue no desespero acadêmico? Eu acho que tudo começa na organização. Tem um papo de coach recente, né? Aliás, nem tão recente assim, de que trabalhem enquanto eles dormem. Isso não funciona. Não funciona, isso não é saudável, isso compromete a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, o objetivo não é esse. Mas eu acho que quando a gente tenta organizar, por exemplo, diminuir rede social, tempo no celular, né? O tempo ali que eu estou perdendo, às vezes, 40 minutos olhando um meme, vendo algum videozinho, eu poderia estar organizando meu material de estudos, organizando um cronograma de estudos. Organizar um cronograma é importante para tentar conciliar com tudo, com a vida adulta. O compromisso com quando se tem filhos também, filhos pequenos, filhos atípicos. Então, a organização eu acho que é primordial. E respeitar os nossos limites também, porque não adianta a gente achar que eu vou dormir 3 horas por noite, porque estudando e trabalhando, porque em algum momento o nosso corpo vai parar. Aí também acho que é bacana a gente reservar um tempinho, já vimos isso em outro episódio do Radar, né? Para a gente tomar um pouquinho de sol, para a gente fazer uma atividade física, para a gente se alimentar bem, que às vezes o estudo Certeza. tira isso da gente também, né? Com certeza. Quando você vê, você está comendo só coisinhas que engordam, É. não toma um sol, não faz mais nada. Nenhuma atividade física, então é isso mesmo. Isso ajuda muito. Agora, Carla, passando então para as crianças. Vamos Falamos lá. até agora dos adultos. Em relação às crianças, como é que a gente consegue ajudar as crianças a criar uma rotina de estudos que também não gere essa violência emocional? Então, com relação às crianças, a configuração do aprendizado ela muda um pouquinho, né? Claro, a gente tem que ter rotina, disciplina, eh, uma compreensão daquilo que precisa ser aprendido academicamente, mas como a Natália falou, existe uma plasticidade cerebral que nos indivíduos infantis isso está num processo muito mais acelerado. Então, é o momento mesmo de o cérebro estar ali escancarado para receber conhecimento. Então, quando a gente transforma isso, né, a questão do aprendizado infantil, em algo prazeroso, essa é a grande sacada para que uma criança aprenda com qualidade. Tem que gerar prazer. Hoje em dia, a gente vê muitas escolas conteudistas, Adriana, que querem enfiar goela abaixo das crianças, conteúdo, 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 sem se atentar que são crianças. E se são crianças, a gente tem que partir de uma ludicidade, de algo que gere prazer. Já foi cientificamente comprovado de que quando se gera prazer, o significado do aprendizado fica infinitamente maior. Então, eu acho que um pontapé inicial para que a criança aprenda e seja um aprendizado significativo é que esse aprendizado possa gerar prazer. Sabe? E dentro de uma esfera prazerosa, dentro de uma esfera lúdica, aprender começando com jogos, com uma conversa informal, com alguma coisa que seja do interesse da criança dentro do mundinho dela ali, e dali você partir para esses conhecimentos acadêmicos que eles precisam adquirir, sabe? Hoje eu sinto muita falta disso, de entender que criança precisa aprender também brincando, né? E não
não só a transmissão de conteúdo. Quando se é adulto, né, Natália, a gente já tem mais uma coisa estruturada na nossa mente. Não, eu tenho que sentar ali, eu tenho que prestar atenção, adquirir aquele conhecimento, e são outras manobras para facilitar esse aprendizado. Com criança, não. Com criança, a gente aprende que a gente tem que, principalmente, entender como que ela gostaria de fazer aquele movimento de aprendizado para que seja significativo para ela. E acho também importante, Carla, a gente perceber como as crianças são diferentes, né? Então, eu queria chegar no ponto da educação inclusiva. Sim. Começando, me explica o que é educação inclusiva. Acho que é o primeiro degrau. Sim, a educação inclusiva, diferente do que nós chamávamos de educação especial, que seria uma educação especializada para um determinado fim, é uma educação que ela envolve todos os indivíduos. E o grande barato da educação inclusiva, Adriana, é a gente perceber que, se ela é inclusiva, todo mundo deve ter a oportunidade de aprender. E para que a gente crie mecanismos para que todos aprendam, o primeiro passo é entender que existe uma individualidade. A Carla aprende de um jeito, a Natália aprende de outro, a Adriana aprende de outro, e todo mundo tem a sua forma de aprender. Esse é um olhar especial que a gente tem na educação inclusiva e que transforma, sabe, a forma de ensinar, o processo de aprendizagem e de ensinagem do indivíduo. Hoje a gente está, e que bom, num processo onde as pessoas estão se descobrindo dos porquês das dificuldades do aprendizado e buscando essa individualidade para aprender. Né? A psicopedagogia traz muito isso, o olhar individualizado do aprendizado. O indivíduo que manifesta um TDAH, ele vai aprender de uma determinada forma. E dentro de todos os TDAHs, cada um vai manifestar de uma forma. Aquele que está dentro do espectro do autismo vai manifestar a necessidade de aprendizagem de uma outra forma. Sabe? Um síndrome de Down vai manifestar a necessidade de aprender de uma outra maneira. E assim por diante. Então, quando a gente fala em educação inclusiva, é a gente realmente lutar para que todo mundo aprenda dentro da sua especificidade. O que muitas vezes não acontece ainda, infelizmente. Agora, pegando esses exemplos que você já mencionou, né, do aluno ou da aluna autista, com TDAH, quais os principais desafios no processo de aprendizagem? No caso dos indivíduos da educação inclusiva, um dos grandes desafios é a falta de informação. Pode parecer até bizarro isso, mas por incrível que pareça, Adriana, pais, muitas escolas, ambiente pedagógico e acadêmico ainda não sabem sequer lidar com esses indivíduos. Mães que vêm aflitas, meu filho não aprende, por que ele não aprende? Sabe? E gera uma ansiedade, uma angústia muito grande por falta de conhecimento. Eu posso dizer isso para você, Adriana, por uma experiência pessoal minha. Eu tenho uma filha autista e TDAH. Ela tem essa comorbidade associada. E dentro da minha casa, é muito desafiador eu criar os mecanismos adequados para que ela aprenda de um jeito que eu alcance a forma como ela consegue aprender. Sabe? E isso deveria se estender para as instituições, para as clínicas multidisciplinares, esse olhar individual. Eu penso que falta um pouco ainda essa compreensão. Mas existem as leis, existem as normativas, ok, mas essas normativas elas continuam sendo implementadas de um modo teórico. As escolas elaboram PEI, as escolas elaboram planejamentos mais específicos para aqueles indivíduos, mas eles não são implementados, porque ninguém tem ainda a aquisição desses conhecimentos. E quando a gente chega na escola, Adriana, sabe, infelizmente, é um show de horrores. Eu digo pela minha própria militância pessoal, eu tenho que todo bimestre brigar na escola da minha filha para poder entender por que a matemática, que é o grande calcanhar de Aquiles dela, né? Por que a matemática dela ficou com uma nota muito baixa e que mecanismos eles promoveram para ela alcançar aquela matemática. E ela está inserida dentro de um contexto único para todos, sendo que devia ser o revés disso. Cada um ser abordado de uma maneira individual.
E aí, quando eu comecei a reclamar e brigar e mostrar e dizer, olha, minha filha tem uma maneira diferente de aprender desse padrão que vocês criaram. E adaptar uma atividade, adaptar uma avaliação, colocar alguém ao lado dela para ler o que ela tem dificuldade de compreender quando é um texto mais complexo, né, Natália? Até a gente mesmo que não está dentro de uma neurodivergência, se o texto for denso, for complexo, a gente tem dificuldade de compreender. A gente tem que ler 2, 3 vezes. Exatamente. Então, por que exigir que uma criança, um adolescente, leia, entenda, faça, responda, entrega e não tenha aquela troca humanizada? Sabe? Eu acho que esse é o grande desafio hoje. Agora, e você está falando bastante em relação à escola. Sim. Óbvio, né? A instituição ter aí uma postura. Mas e os pais, Carla? Como é que os pais desses alunos devem agir para tornar esse processo de aprendizagem um processo mais leve, produtivo, individualizado? Hoje, Adriana, pais, principalmente das crianças neurodivergentes, mas assim, o pai de um modo geral, a gente está num mundo muito acelerado tecnologicamente. E se a criança não sentir prazer, voltando à questão do prazer, ela não vai ter o interesse porque ela não vai ver propósito em aprender. A criança precisa entender para quê e por que ela está aprendendo. Para poder aquilo gerar um valor dentro dela e ela fala, tudo bem, é importante aprender, então eu vou aprender. Porque o aprender em si, ele é um processo natural. A gente nasce e daqui a pouco a gente está aprendendo a falar, a gente está aprendendo a andar, a gente está aprendendo a interagir, a gente está aprendendo a pedir dentro de um contexto quê? De uma aprendizagem natural. Né? A gente chama dentro da aba de uma estratégia naturalista. Então, assim, uma abordagem que os pais podem ter em casa, abordem os seus filhos de um modo natural. Traga materiais que possam corroborar com o aprendizado deles, sejam empáticos, escutem. Se eles falam que não estão com vontade, por que você não está com vontade hoje? O que aconteceu? Às vezes é porque a professora ensinou na escola de um jeito que não foi muito legal. Quantas vezes a minha filha chegou em casa frustrada porque não conseguiu aprender na escola e nervosa porque ia fazer uma prova e eu sentei com ela e pensei, conversei, que maneira fica legal para você aprender. Então, assim, os pais exercem um papel fundamental, né? E sair também um pouco, Adriana, desse olhar de, não, tá na escola, seja pública ou seja privada, a escola tem que dar conta de ensinar. Não, aprender é um processo da onde o indivíduo está inserido, né? Agora, você está falando da frustração, né? Eu acho que é importante, se você puder também nos ajudar a compreender como lidar com essa frustração se a aprendizagem não acontece da maneira que a gente esperou ou no momento em que a gente estava achando que ela ia acontecer. Como a gente lida com esses sentimentos? É realmente bem desafiador isso, Adriana, porque dentro da psicopedagogia a gente trabalha cognitivo, acadêmico e afetivo. Né? As questões emocionais também. O emocional interfere demais para aprender. Né? A Natália trouxe aqui para a gente a questão de o adulto que chega em casa cansado. Como está o emocional desse indivíduo? Aprender a ter que sentar e aprender. Com a criança não é diferente. E a frustração para a criança ela é mais complicada porque como ela ainda está aprendendo a lidar com as emoções, muitas vezes a frustração é uma coisa nova. Ué, mas eu não consegui. Que sentimento esquisito que está aqui dentro. Então, assim, eu acho que o primeiro momento para a gente lidar bem com a frustração é acolher. Acolhe o seu filho, acolhe o seu aluno, acolhe a criança que você atende, escuta. Fazer uma escuta ativa com a criança é fundamental. Sabe? Muitos adultos, Adriana, têm uma tendência a acreditar que criança não precisa ser ouvida, porque essa educação moderna, e meu pai nunca me escutou, sabe? Meu pai mandava eu fazer, eu tinha que resolver e pronto. Foi bom. Não, olha a pessoa que eu sou trabalhador, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a custas de quanto dano emocional que você mesmo mascara para seguir. A gente não precisa fazer isso com as nossas crianças. Então, ouvir a criança ajuda bastante nesse processo de minimizar esse sentimento ruim da frustração. E, além de a gente ajudar ouvindo para diminuir, a gente pode também prevenir. A prevenção à frustração. Se eu sei que ela tem dificuldade em alguma área,
É ali que eu vou tentar ter mais atenção para minimizar essas frustrações diárias que acontecem, né? Tanto como mãe me conectando com a escola, como mãe me conectando com as clínicas multidisciplinares quando faz esses acompanhamentos, e os professores também dentro da academia, os terapeutas desse indivíduo, a própria família, criar esse ambiente de escuta acolhedora para minimizar essas frustrações. Eu acho que o princípio básico é ouvir. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, né? Que tipo de escola e que tipo de sociedade, claro, né, a gente constrói quando a gente tem essa compreensão de que nem todos aprendem da mesma forma ou nem todos são iguais, né? Essa massificação. Esse convencimento social é um desafio muito grande. Qualquer militância, Adriana, a gente sabe muito bem disso, nós que militamos por causas, militamos por melhores condições, seja para as minorias, a gente entende o desafio que é e como isso é solitário. Fazer com que a sociedade entenda que o indivíduo neurodivergente, que tem suas particularidades para aprender, criar para ele um melhor ambiente de estudo, que ele seja mais bem-sucedido no estudo, como, né, é a proposta do que a gente está debatendo aqui. Entender que ele tem as particularidades dele e que isso precisa ser respeitado, eu acredito que esse que é o grande desafio. E para a gente respeitar, a gente tem que conhecer. Uma coisa que eu ouvi há pouco tempo e que faz muito sentido, além de você ter, né, por exemplo, dentro das questões raciais, existe o que chamamos de letramento racial. Dentro da neurodivergência, a gente também deve aprender a ter um letramento neurodivergente, porque a gente classifica pessoas, a gente nomeia pessoas pautado nos nossos achismos e a gente não tem a menor ideia do que a gente está falando, né? A gente chega num ambiente e diz assim: ai, gente, olha, hoje eu estou com meu TDAH atacado. Você tem TDAH? Você foi diagnosticado? Você faz um tratamento? Você faz uso de uma medicação? Você sabe o quão sério é isso? Uma pessoa com TDAH, a depender do nível que ela tem desse transtorno, a pessoa tem crises. Então, isso não é brincadeira, as pessoas banalizam, Adriana. Então, eu acho que a gente tratar com mais respeito e mais carinho essa não banalização das questões dos transtornos mentais, eu acho que a gente conseguiria uma sociedade mais justa. Se entender que o lugar do neurodivergente é em todo lugar. Ah, não, ele não pode frequentar aqui. Não pode por quê? Ele não pode entrar nesse lugar, ele não pode ficar aqui porque ele tem sensibilidade. Promova um ambiente onde ele possa estar. Sabe? Realmente trabalhar o contrário disso. A gente sabe que nas décadas de 70, 60, enfim, esses indivíduos ficavam trancados e presos dentro de casa porque não podiam sair, não podiam ser vistos. Porque a sociedade não estava preparada para isso. Hoje eles estão aí. Né? Então, assim como toda militância, onde a gente fala das minorias, a gente precisa criar ainda essa consciência que ainda está muito aquém do que a gente espera, infelizmente, Adriana. Sim. Natália. Eu acho que uma escola ou uma instituição, enfim, no geral, que entende que cada um aprende no seu ritmo, que somos diferentes, que temos limitações, às vezes, não somente de ordem física, uma questão neurodivergente, mas limitações no campo social também, né? Tem uma limitação financeira, econômica, e eu acho que a escola e a instituição que entendem isso, né, as instituições como um todo, sem dúvida, vão colaborar para a formação de uma sociedade mais solidária, mais justa. Só que essa compreensão não pode ficar restrita ao discurso. Tem que ser uma compreensão prática. A gente, na educação, a gente discute muito sobre a gente entender a realidade do aluno, a gente trabalhar a partir da realidade do aluno, mas, na prática, nem sempre temos condições de trabalhar assim com essa compreensão da realidade do aluno. Até porque vivemos num sistema que nos pressiona a obter metas e resultados o tempo inteiro. Então, essa compreensão, esse entendimento tem que extrapolar o discurso e, de fato, fazer parte da nossa prática pedagógica, da nossa prática cotidiana de convivência entre os pares,
né? Então, eu acho que é o princípio de tudo. Quando a gente conseguir colocar isso na prática de fato, aí, sem dúvida, acho que a gente vai ter aí uma sociedade caminhando por um caminho menos tortuoso, né? Menos árduo para todo mundo. Acho interessante que a gente está aqui somos 3 mulheres da área da pedagogia, professoras, somos mães também, temos um perfil parecido. Eu queria perguntar para vocês, levando em conta todas essas questões que já foram levantadas aqui, os obstáculos da vida adulta, as dificuldades para as pessoas neurodivergentes ou que têm algum transtorno, como é que nós, profissionais da educação, podemos contribuir para uma sala de aula verdadeiramente mais inclusiva? Eu sei que a sala de aula é aquele espaço onde a gente não pode criar muita expectativa, porque tudo pode acontecer de uma hora para outra, muito diferente do que a gente imaginou. Mas eu acho que tem práticas que a gente pode adotar que vão permitir que esse ambiente fique mais inclusivo, né? Acho que vocês já falaram sobre a questão do letramento, né? Como que nós podemos colaborar ainda mais para isso? Eu acho que a gente não pode perder de vista que o processo educativo, para além de uma mera transmissão de conhecimento, já dizia Paulo Freire aí, é um processo humanizante. Então, eu acho que é fundamental a gente não perder o senso de humanidade. Vou contar uma situação breve aqui. Quando eu estava na graduação, eu tive uma perda muito importante na minha família e sofri muito e me ausentei, faltei inúmeras vezes uma determinada disciplina, porque era o horário que eu ia no hospital, ia para UTI, enfim, pegava trânsito. E aí, no final do semestre, eu procurei o professor e falei: professor, eu estou reprovada por falta, mas aconteceu isso, isso e isso, e tudo bem. Aí ele falou: não, você não está reprovada. Você não está reprovada. Eu não estou avaliando aqui a sua frequência. Eu entendi as suas razões de ter faltado, eu vi o quanto você tentou se dedicar, e não é isso que eu estou avaliando. Eu estou avaliando o seu processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem aqui, na minha disciplina, transcende um diário de classe. Aquilo ali marcou a minha vida profissional para sempre, porque todas as vezes que eu estive em sala de aula e que eu me deparei com um aluno numa condição difícil, que quem está em sala de aula, a gente sabe, a gente tem 35 alunos, 40 alunos, mas a gente sabe de cada um ali, o que cada um passa, a vida de cada um, o nome de cada um, nome completo, inclusive, quando a gente trabalha no primeiro segmento. Mas eu entendi o que era ser professor de fato. Então, eu acho que não perder de vista a humanidade é fundamental. Maravilha. Então, tudo é desafio. Mas quando começam a se trazer mais elementos, liberta, transforma, mas se torna ainda mais desafiador, mais difícil, mais complicado, porque requer mais conhecimento. Hoje, se você for ver, né, trazendo para o universo infantil e juvenil, uma sala com muitos alunos, o professor hoje tem que ter um olhar individualizado para cada processo de aprendizagem que ele vai ter que demandar ali. As crianças... Oi? Tá? As crianças que são da inclusão, ter as assistências necessárias, né, tanto legalmente como pedagogicamente, na sala de aula, é ainda surreal para muitos compreenderem, né? Precisa de mediação, de adaptação, mensurar. E hoje isso, tá, Adriana, no universo inclusivo, está sendo um dos grandes debates onde a gente está concluindo como fazer, até que ponto os indivíduos neurodivergentes podem estar numa escola regular por fazer bem a eles e aos outros. E aí tentaram fechar as classes especiais e foi toda uma confusão, um trâmite, né? E de não fechar as APAES, não fechar as pestalozes, porque tem indivíduos que não vão conseguir estar ali porque não vai fazer bem a ele.
né? Não só aos outros, mas não vai fazer bem a ele. Se ele tem muita sensibilidade auditiva e ele vai estar num ambiente com 30 crianças falando alto, se agitando, qual a qualidade educacional você vai dar para aquele indivíduo? Então, são inúmeras discussões acerca disso. Mas eu acho que o que pode ser minimizado de um modo geral é ter um olhar empático, ter um respeito às legislações e fazer com que elas sejam implementadas de verdade, né? Como a Natália disse, muita coisa sair da teoria e vir para a prática, Adriana, sabe? Legislações que dizem que o professor deve estar ali criando mais conhecimento para si mesmo, e, no entanto, isso não acontece na prática. Então, tudo ainda está em estágio embrionário, por incrível que pareça, para promover uma inclusão dentro de uma escola regular, né, como a gente chama. Mas o desafio está lançado e a gente que trabalha dentro dessa proposta, a gente está aí para tentar minimizar essas dores. E o olhar empático, eu acho que ele é fundamental dentro desses ambientes. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dica de uma pequena mudança prática para tornar 2026 aquele ano em que a gente vai ser muito mais produtivo nos estudos. Olha, empatia, conhecimento e vontade. Eu acho que esse seria um pilar muito produtivo para quem quer melhorar os estudos, independente das suas limitações, sejam elas sociais, neurológicas, ambientais, enfim, financeiras, emocionais, afetivas. A gente ter o comprometimento com a gente mesmo, né? Quando a gente cria esse comprometimento, tem essa vontade, tem esse desejo, tem uma empatia de se respeitar, a gente consegue criar uma qualidade melhor nesse âmbito educacional, nesse desejo de aprender. E eu acredito que consiga aprender melhor e ter um 2026 assim, mais engajado nesse desejo. Olha, eu vou ser repetitiva, mas a minha sugestão para 2026, quem quiser estudar, quem quiser se dedicar mais, é fazer uma substituição, trocar o tempo de rede social por tempo de leitura. Eu acho que já é um começo organizacional, inclusive. Acho que vai funcionar, assim, pelo menos lá em casa. Eu vou fazer isso e botei meu filho para fazer também, porque não dá, não. Muito tempo ali, só vendo meme, não funciona. A gente pode desativar temporariamente o perfil, né? Organiza melhor o tempo de internet. O próprio celular, às vezes, informa para a gente quanto tempo a gente ficou na internet. É assustador. Era isso que eu ia falar agora, porque os celulares avisam. E, às vezes, eu pego o celular me informando ali. Gente, o que é isso? Aí, depois eu reclamo que eu não tenho tempo. Eu realmente não tenho, mas eu poderia aproveitar melhor aquele tempo na rede social, ali, um tempo improdutivo, fazendo uma outra coisa, lendo, aprendendo novas coisas. Então, a minha dica, minha sugestão para 2026 é essa: substituir rede social por tempo de leitura. Maravilha. E eu tenho certeza de que, com tudo que a gente conversou aqui hoje, o 2026 de quem nos assistiu vai ser repleto de aprendizados. Agora, antes de encerrar, eu peço que vocês deixem os seus canais de contato e também uma reflexão final. Olha, eu confesso que, assim, apesar de estar falando muito de rede social, o meu perfil no Instagram eu não vou lembrar aqui para falar. Mas aí aqui na Elerj é fácil de achar, Natália. Quem quiser me achar, estou ali na salinha, ali atrás da recepção agora, novo endereço. Saí do pedagógico, estou lá na salinha atrás da recepção. Então, quem quiser, estou à disposição. E é isso, eu espero que a gente tenha um 2026 repleto de novidades positivas, repleto aí de mais senso de humanidade e de práticas de estudo, e que a gente consiga crescer, que a gente consiga prosperar, sem atrapalhar o caminho do nosso colega, né? Isso é importante também. E é isso. Bom, o meu Instagram é Carla Lins, psicopedagoga. Eu hoje trabalho numa ONG, Instituto Severa Romana, que atende 300 famílias, e atendemos lá de 3 a 30 anos ou mais, pessoas com neurodivergência. Fazemos um trabalho muito legal lá. Amo a psicopedagogia, amo o aprendizado inclusivo. E o que eu gostaria de dizer para vocês hoje é o seguinte: o aprendizado, ele perpassa por toda a nossa existência, seja ele acadêmico, que foi mais o foco da nossa conversa, como o aprendizado da vida. E quando a gente consegue criar uma coesão em tudo isso, a gente consegue caminhar melhor e ter mais esperança na vida
esperança no nosso amanhã. Então, assim, o que eu deixo para vocês hoje aqui, para o nosso ano de 2026 produtivo, de bastante aprendizado, busquem não só esse conhecimento acadêmico, mas busque também se conhecer. Como que você aprende? Como é a maneira prazerosa de você aprender? Eu acho que isso facilita muito, Adriana. Você saber como que você aprende melhor, seja com uma música, seja lendo, seja interagindo com o outro, seja numa mídia, porque as mídias também podem ser positivas para o aprendizado, tem o negativo, né, Natália? Mas também tem o positivo, né? Eu digo isso até pelas questões das tecnologias assistivas para quem tem as suas limitações, isso é muito bacana. E é isso, e é buscar, além do conhecimento, o autoconhecimento para tentar unir isso e criar um 2026 muito produtivo academicamente para todos. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Carla. Adorei nosso papo aqui. E muito obrigada, claro, a você que acompanhou o nosso programa até aqui. Aproveito para te fazer um convite. Se você ainda não segue a Elerj nas redes sociais, por favor, faça isso. O nosso calendário de atividades volta com força total já, em fevereiro. E a nossa escola promove eventos gratuitos, palestras, são abertos ao público, com certificado, ou seja, para quem está estudando, também é bacana vir estudar aqui na Escola do Legislativo. Os temas são de interesse para toda a sociedade e para conferir essas novidades todas é só seguir o nosso Instagram, que é @Escola do Legislativo Rio. Te vejo na próxima temporada do Radar Elerj. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.